Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos novamente juntos para compartilharmos esse estudo grandioso a qual estamos estudando nesse trimestre, que vai falando um pouco sobre as cartas da prisão de Filipenses e Colossenses. Nós chegamos já à lição de número 7, e a lição de número 7 ela traz o título Cidadania Celestial. Cidadania Celestial. E nos leva a estudarmos um pouco do contexto do livro de Filipenses no capítulo 4. E é interessante que quando você estuda Filipenses capítulo 4, você vai observar que Filipenses 4 é a culminação, isso mesmo, a culminação prática dessa carta da prisão. E dentro desse título, Cidadania Celestial, o autor traz uma imagem ilustrativa que é muito simples, aonde você irá observar uma família caminhando rumo à cidade gloriosa, a terra prometida. Amém? A cidade santa, a nova Jerusalém, que você vai encontrar lá no livro do Apocalipse, capítulo 21. Fica a dica para você estudar esse capítulo também na sua casa. Apocalipse, capítulo 21, sobre a nova Jerusalém. E dentro dessa imagem você observa então uma família caminhando rumo à nova Jerusalém, a terra prometida, a cidade de Deus. Nós precisamos entender, ao olharmos para essa imagem, ao olharmos para a lição dessa semana, que nós pertencemos ao reino dos céus. Amém? Sim, você é filho de Deus. Você pertence a Deus. É claro, você pode querer não aceitar isso e escolher não seguir esse Deus. Mas nós precisamos sempre entender que existe um Criador. E esse Criador é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer um dia estar contigo, face a face, poder te abraçar. Você também o quer? Quer um dia estar com Cristo, com Deus, face a face, e ter o privilégio também de abraçá-lo? Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando nós olhamos para essa lição, você precisa entender que nós pertencemos ao céu e precisamos continuar caminhando confiante. Mesmo que haja tempestades, mesmo que haja lutas, mesmo que haja tormentas. Eu li algumas mensagens durante essa última lição de pessoas que estão pedindo algo para que nós possamos orar por eles. E eu quero dizer para vocês que eu orei por cada pedido de oração. E eu sei que muitos enfrentam grandes tempestades, lutas que talvez eu não conseguiria enfrentar, mas Deus conhece o seu limite. E, acima de tudo, você não está sozinho. Deus está contigo. E nós precisamos confiar nisso. Porque se nós confiamos que nós não estamos sozinhos e que o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco, nós iremos continuar essa caminhada felizes, porque sabemos que é só um pouco mais. E logo, logo estaremos com Deus face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição, ele traz um verso para memorizar, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 6, que diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Como de costume, eu gosto de sublinhar algumas partes do verso. Eu sublinhei apenas em duas partes dessa vez. A primeira parte, não fiquem preocupados com coisa alguma. Como pastor, não ficar preocupado com tantas tempestades que eu estou enfrentando? Como não ficar preocupado com o futuro? Como não ficar preocupado com o futuro dos nossos filhos? Como não ficar preocupado se eu perdi o emprego? Como não ficar preocupado se eu estou enfermo? Como não ficar preocupado, pastor? E é interessante notar esse ponto quando Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. O que Paulo está expressando dentro deste verso é muito importante entender. Paulo, em outras palavras, está dizendo, quando você vai no grego, essa expressão preocupar, utilizado por Paulo, no grego poderia ser traduzido também como não fiquem divididos. Poderia ser aplicado da seguinte maneira, da seguinte ideia. Seria
não viver absorvido por preocupações que fazem agora nos afastar de Deus. A preocupação de Paulo não está dizendo que nós não teremos problemas, aflições, tempestades. Sim, muitas vezes teremos essas lutas e teremos que passar por essas lutas até que Jesus venha. Mas Paulo está preocupado com que essas preocupações os afastem de Deus, os dividem e coloquem Deus em segundo plano. Pensem que Deus os abandonou. E Paulo então está preocupado com isso. E por isso Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não deixe as preocupações da vida roubar a sua confiança em Deus. Entenda que em momentos bons ou ruins, Deus sempre está com você. E Ele não permite que nenhuma folha caia de uma árvore sem a sua permissão. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. A continuação do verso, que é a segunda parte que eu sublinhei, toda a continuação do verso, você vai observar que todo o restante do verso, Paulo está trabalhando a ideia de uma entrega dessas preocupações a Deus. Paulo está trabalhando a ideia de confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso. Paulo está trabalhando a ideia de um chamado à fé prática. Isso mesmo, onde a ansiedade, de certa maneira, ela é substituída pela oração. Amém? Sim, é certo que muitas vezes iremos estar ansiosos, preocupados, e muitas vezes doenças irão nos atingir. Enquanto Jesus não voltar, estamos propícios a ter muitos problemas nessa vida. Mas devemos, todos os dias da nossa vida, buscar vencer essas preocupações, vencer essas ansiedades, confiando em Deus, entregando tudo nas mãos dele. Através do que, pastor? Através da oração, e Paulo deixa claro isso, através da súplica. Porque através da oração, através da súplica, o medo ele é substituído pela confiança. Através da oração, através da súplica, a inquietação ela é substituída pela gratidão. E aqui é algo muito importante. A gente precisa olhar muitas vezes para a nossa história e ver como Deus nos conduziu até aqui. Quantas bênçãos Ele já realizou na nossa vida. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta terrível na sua vida, uma provação terrível. Algo está trabalhando no teu coração e deixando você cada vez mais assustado, aterrorizado. Mas a gente precisa olhar que isso muitas vezes já aconteceu também no passado e como Deus conduziu a nossa vida até aqui. Amém? Eu gosto de um texto da escritora cristã Ellen Golding White e ela, inspirada por Deus, ela diz assim, acho que você conhece também, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos o quê? Que esqueçamos o quê, pastor? A maneira como o Senhor tem nos guiado. Por isso, querido, nada tenha a temer quanto ao futuro, ao menos que você esqueça como Deus tem guiado a sua vida até aqui. Entregue o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais, ele tudo o fará. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo, o autor traz o título Modelos de Conduta e nos leva a estudarmos Filipenses, capítulo 3, no verso 17 ao verso 19. E o autor trabalha a respeito de pessoas que servem como modelo para nós, que servem como imitação muitas vezes. Eu não sei se você é um pregador, eu tinha alguns pregadores que eu gostava muito no passado. E por muitas vezes, eu me deparei fazendo sermões muito parecidos do que eram os sermões deles. E, na verdade, ainda faço alguns deles. Mas, em algumas vezes também, você vai observar que até mesmo a tua voz parece que se torna parecido com aquela pessoa a qual você gosta muito, que serve como exemplo para a sua vida.
Mas é interessante nós notarmos que existem pessoas que servem como bom exemplo, mas existem também pessoas que servem como mau exemplo. Que exemplo você tem buscado para a sua vida? E aqui dentro deste ponto, o autor da lição então trabalha esse título que é o modelo de conduta. O nosso maior exemplo, sim, o verdadeiro exemplo é Cristo Jesus. Amém? E é interessante porque era também assim que Paulo ensinava aos filipenses. E Paulo trabalha algo muito importante em Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Primeiramente, ele vai também trabalhando alguns sinais claros de mau comportamento que estava acontecendo com algum daqueles povos que eram povos da igreja. Isso mesmo, Paulo não está escrevendo para as pessoas do lado de fora, mas para as pessoas do lado de dentro. E mesmo do lado de dentro estavam tendo alguns comportamentos errôneos. E alguns deles eu escrevi aqui. O primeiro deles, eles buscavam a perdição, porque o destino deles, eles viviam apenas o presente. E, consequentemente, por causa disso, eles estavam buscando a perdição, ao invés da vida eterna ao lado de Jesus. Porque eles se preocupavam apenas com o presente, ao invés de viver o presente pensando no futuro. Obedecer agora para estar com Cristo lá no céu. Não que a obediência me leve a estar com Cristo. Sim, somos salvos pela graça, mas pelos vossos frutos os conhecereis. Se eu aceitei Cristo na minha vida, a obediência é algo que vai acontecer normalmente na minha vida. Porém, eles queriam viver o presente, sem se preocupar com o futuro. O que importa é eu estar feliz agora, não importa o que vem lá na frente. E muitas pessoas pensam da mesma maneira hoje. O que importa é o que me faça feliz hoje. E eles não pensam lá na frente. Muitas pessoas trazem a felicidade como algo a qual, na verdade, traz algo ruim lá na frente. Como, por exemplo, muitos buscam a bebida porque dizem que bebendo estão felizes, ficam felizes. Buscam drogas porque através das drogas dizem que ficam felizes. Mas se esquecem que tanto a bebida como a droga, lá na frente, vai ocasionar algo terrível na sua saúde, na sua família, por muitas vezes. Até mesmo levando muitas pessoas à morte. Mas além disso, tudo que me afasta de Deus hoje, lá na frente, quando Jesus voltar, vai me afastar também da vida eterna ao lado dele. Por isso que nós possamos buscar viver o presente de acordo à vontade de Deus, para estarmos lá na frente também com o Deus Todo-Poderoso, face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Paulo diz que nós devemos buscar o Deus como centro da nossa vida. E eles viviam buscando o Deus do ventre como centro para a vida deles. O que seria o Deus do ventre? O Deus dele era o ventre, como Paulo aborda aqui em Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. É interessante você notar essa expressão porque ela não se limita à gula. É claro que a gula também é pecado. E aqui está algo muito importante, não é o assunto da lição, mas permita-me abrir um parênteses. Algumas pessoas dizem, olha, o cristão não bebe, mas o cristão come como um condenado. E se glorificam por fazerem isso. Não, isso é errado. Nós devemos também ter cuidado com a alimentação. A gula se torna pecado. Devemos buscar cuidar também com essa parte. Mas quando Paulo aborda o contexto que o Deus dele é o ventre, ele não está limitando apenas a questão da gula, mas um prazer acima da obediência. Pessoas que estavam buscando o prazer acima da obediência. E é verdade que hoje também muitas pessoas buscam prazer acima da obediência. Olha só, a época de Paulo não é tão diferente da nossa época hoje. Um outro ponto importante é que a glória deles estava então na sua infâmia, ou seja, o orgulho do pecado, a banalização da santidade era algo que estava acontecendo com eles diariamente. E assim também o é hoje. A banalização da santidade, o esquecimento que precisamos todos os dias buscar
um crescimento em Cristo Jesus, uma transformação do caráter. Assim como na época de Paulo com os filipenses, também o é hoje, onde muitas pessoas estão banalizando isso, estão esquecendo desse processo diário de crescimento em Cristo que devemos buscar na nossa vida. O autor, ele também relata o que nós devemos então fazer. E é interessante que ele usa esse texto de Paulo, onde Paulo diz: sede meus imitadores. Ei, será que Paulo está sendo egocêntrico aqui? E dizendo que ele é o exemplo para toda a raça humana? Sim ou não? É claro que não. Por que Paulo diz sedes meus imitadores? Porque Paulo, ele não está apontando para si como um modelo absoluto. Mas por que Paulo, então, utiliza essa expressão? Porque Paulo, ele era alguém que imitava a Cristo Jesus. E por imitar a Cristo Jesus, ele se tornava, então, uma luz neste mundo de trevas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ei, façam como eu, imitam a Cristo, sejam semelhantes a Ele, busquem Ele como centro da sua vida, coloquem Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Seres meus imitadores, em outras palavras, façam como eu, imitem a Cristo Jesus. Amém? Que texto grandioso, não é mesmo? Que texto maravilhoso. E é interessante que nesse texto também você vai observar que Paulo está falando com eles, mas Paulo não está apontando o dedo. Paulo não está julgando eles. Paulo não está sendo um juiz deles. Até porque é Deus que é o nosso juiz. Amém? Mas Paulo está sendo um pastor. E você vai observar isso claramente, porque você vai observar que Paulo está chorando. Paulo está sendo um pastor. Paulo está preocupado com eles. Porque se eles continuarem andando desta maneira, eles irão perder a salvação. E Paulo não quer isso. Paulo quer que eles possam colocar Deus como centro da vida deles, imitarem a Cristo, para que eles possam estar no céu e eles também possam ser uma luz naquele mundo de trevas. Da mesma maneira o é hoje. Nós possamos imitar a Cristo Jesus, colocar Ele como centro da nossa vida, porque uma vez fazendo isso, estaremos um dia com Ele no céu. Mas antes que Ele venha, poderemos também ser uma luz neste mundo de trevas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, o autor traz o título Permaneçam firmes no Senhor. Ele nos leva a estudarmos alguns textos. Um deles se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 20 ao verso 21. E Paulo aqui está descrevendo de forma vivida o significado da pátria, o significado da cidadania. É importante e interessante nós entrarmos um pouco dentro do contexto histórico e também dentro do contexto geográfico de Filipos. Filipos, ele era uma colônia romana. Isso mesmo. Só que se você olhar dentro do contexto geográfico, você irá observar que Filipos estava a uma certa distância de Roma. Não estava tão perto de Roma. Mas eles agiam como cidadãos romanos, como alguém como o cidadão romano. Ou seja, buscavam um exemplo para a vida deles, as culturas dos cidadãos romanos. E por isso Filipos era uma colônia romana. Eles seguiam as leis e costumes de Roma. E Paulo, então, ele vem claramente dizendo que, ei, vocês não têm que ser imitadores de Roma. Em outras palavras, vocês têm que ser imitadores de Cristo. Façam como eu faço. Sejam imitadores de Cristo Jesus. É interessante que o termo para pátria, no grego, traz um contexto de cidadania, identidade, lealdade suprema. Seja leal, traga uma lealdade suprema para a sua vida. Seja, sim, um cidadão do céu, do reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Filipenses 3, verso 20 ao 21, ensina que pertencemos
ao céu, que esperamos um Salvador e que seremos transformados integralmente. E sim, que Cristo reina com poder absoluto. Amém? Que nós possamos buscar todos os dias esse processo de santificação na nossa vida, de transformação, de crescimento em Cristo Jesus. Porque quando Ele voltar, seremos então glorificados, transformados num abrir e piscar de olhos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. O autor da lição nos traz alguns outros textos. Eu vou marcar aqui os textos para vocês lerem, que se encontra um deles, Jó, capítulo 19, onde vai descrevendo esse estado glorificado, para entendermos um pouco melhor, porque isso na mente de muitas pessoas se torna uma confusão e não compreendem de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Jó, capítulo 19, no verso 25 ao 27, por exemplo, nos ensina, afirmando Jó aqui, que a ressurreição corporal, ela não é uma sobrevivência da alma fora do corpo. Nós precisamos compreender também dessa maneira. Quando Jó utiliza em minha carne, ele está apontando que o encontro com Deus é pessoal. O encontro com Deus é consciente. Por isso Paulo utiliza em minha carne. Quando você vai no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 39, você vai observar Lucas dizendo que o corpo glorificado de Cristo, ele é físico. Isso mesmo. E Cristo é o exemplo dessa glorificação. Cristo é o espelho para nós. E o corpo glorificado de Cristo é físico. Ele não é hétero. Ele é físico. Ok? Isso é muito importante nós entendermos. Ele não é etéreo, ele é físico. Quando você vai em 1 Coríntios 15, 42 ao 44, você vai observar que Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, ele diz que o estado glorificado é uma continuidade transformada. Por isso é um processo. A salvação é um processo. E dentro deste processo, hoje, há o processo de santificação, aonde eu vou sendo transformado a cada dia da minha vida, me tornando cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Quando você vai também em 1 Coríntios 15, do verso 50 ao verso 54, você vai observar que Paulo relata que a imortalidade é concedida. Ela é concedida a quem, pastor? Aqueles que buscaram Cristo como centro da vida deles, que aceitaram a salvação pela fé, que aceitaram a graça de Cristo e, por consequência, os seus frutos mostraram que eles pertenciam ao reino dos céus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Um outro texto grandioso que o autor também coloca na lição é Colossenses 3, verso 4, que ensina que o estado glorificado não é apenas físico. Inclui essa glorificação do caráter, mas também essa participação na vitória de Cristo Jesus. Amém? O autor da lição, no findar da lição, ele diz assim: para Paulo, portanto, nossa cidadania celestial inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna. Uma nova existência que, por enquanto, mal conseguimos imaginar. Amém? Sim. Um dia Jesus voltará e todos aqueles que descansaram em Cristo ou que estiverem vivos naquele momento em Cristo estarão com Cristo por toda a eternidade. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Alegre-se sempre no Senhor e nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, aonde ele começa a apresentar a paz de Deus. E é interessante você estudar sobre esse ponto, como nós devemos, ou por que nós devemos experimentar a paz de Deus, e o que seria essa paz de Deus. A paz de Deus, ela não é uma emoção passageira. Primeiramente, precisamos entender isso, porque muitos trabalham a experiência como algo apenas daquele momento, como algo passageiro. E experimentar a paz de Deus, então, ela se torna algo passageiro. Mas experimentar a paz de Deus
ela não pode ser uma emoção passageira, mas ela necessita ser o quê, pastor? Um resultado teológico de uma vida centrada em Cristo. Aonde, todos os dias, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo, porque eu estou colocando Ele como centro da minha vida, buscando seguir os seus conselhos, os seus princípios, deixando Ele transformar a minha vida diariamente. Uma vida onde a pessoa experimenta a paz de Deus é uma vida centrada em Cristo Jesus, todos os dias. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O autor diz: quantas vezes você já ficou preocupado com algo que no fim desapareceu tão rapidamente como surgiu? Ele faz essa pergunta. A verdade é que talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade terrível. Eu estava orando por pessoas que nos enviaram alguns pedidos de orações na lição passada, e sim, eu orei por todos vocês. E eu entendo que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu entendo que a destra fiel de Deus está estendida para você. Sim, eu também entendo que neste mundo nós teremos aflições, mas eu também entendo que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Amém? Sim, é certo que talvez você esteja enfrentando essa tempestade terrível, mas é certo que possivelmente você já enfrentou algumas outras tempestades na sua vida. Estou errado? Possivelmente estou certo, não é mesmo? No passado, possivelmente algumas tempestades você já enfrentou. E por isso, muitas vezes, nós precisamos voltar também ao nosso passado e entender que lá no passado também enfrentamos lutas, mas vencemos. E por que vencemos? Porque também lá no passado nós não estávamos sozinhos. Deus estava conosco e Ele nos ajudou a vencer. E esse mesmo Deus que esteve conosco no passado, está conosco agora no presente e estará conosco no futuro. Por isso nós precisamos sempre confiar nesse Deus e entender que nós devemos buscar nos alegrar, como Filipenses, capítulo 4, verso 4 ao verso 7, relata. Devemos nos alegrai-vos. Paulo é interessante quando ele usa a expressão alegrai-vos, ele não manda sentir alegria, mas, em outras palavras, decidir viver em Cristo Jesus. Paulo também utiliza a expressão moderação. Nós devemos buscar essa moderação, que seria isso, pastor? Buscar essa mansidão, buscar esse equilíbrio, esse espírito conciliador. Não é, em outras palavras, viver na defensiva, mas confiar em Deus, o nosso Todo-Poderoso. Amém? Paulo também usa a expressão perto está o Senhor. E essa expressão ela é grandiosa, gloriosa, porque essa expressão perto está o Senhor, ela tem uma dupla dimensão aqui dentro deste contexto e também para nós hoje. Amém? Qual seria essa dupla dimensão, pastor? Perto está o Senhor, ou seja, neste momento você não está sozinho. Deus está contigo. Amém? Sim, querido. Você não está sozinho. Deus está contigo. Seja você alguém que esteja vivendo momentos bons, ou seja você alguém que esteja vivendo momentos ruins. Olha para mim aqui. Você não está sozinho. Deus está contigo. Perto está o Senhor. Amém? Mas ela é uma dupla dimensão, esse texto. Por que uma dupla dimensão, pastor? Porque se perto está o Senhor, também tem uma conotação teológica, se referindo à volta de Jesus. Sim, perto está o Senhor, de voltar a este mundo para buscar aqueles a qual confiaram nele, se entregaram a ele, colocaram ele em primeiro lugar. Perto está o Senhor. Aquele que vem, virá e não tardará. Amém? Perto está o Senhor. Eu creio que Jesus, muito em breve, vai voltar. Amém? Você crê também?
Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O autor também sugere para lermos alguns outros textos, livro de Salmos, livro de Isaías, livro de Lucas, livro de João e também o livro de 1 Coríntios, aonde ele trabalha essa compreensão melhor sobre a paz de Deus, aonde a paz ela procede de Deus como bênção ao seu povo, aonde tem a sua personificação em Cristo, que é o príncipe da paz, que é o fruto de reconciliação entre nós e Deus. Como alguém que ajuda nós a vencer o medo, a vencer a ansiedade, a ter cada vez mais harmonia e equilíbrio, alguém que nos ajuda a não ter confusão, mas ter paz. O príncipe da paz. Nós possamos buscar então Cristo como centro da nossa vida, colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor diz assim: pensem nessas coisas, e nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 4, no verso 8 ao verso 9. E é interessante você notar esses versos, porque a mente, ela nunca fica vazia. E nós precisamos entender este ponto. A mente, ela nunca fica vazia. Ela sempre está ocupada com algo. Isso mesmo. A mente nunca fica vazia. Ela sempre está ocupada com algo. E no verso 9, Paulo, então, ele apresenta 4 verbos pedagógicos que nós devemos buscar fazer também na nossa vida. Ele usa o verbo aprendesses, que traz esse contexto de um ensino doutrinário. Ele usa também recebesse, ele traz então esse conceito de uma aceitação pessoal. Ele usa a expressão, o verbo ouviste, onde traz essa expressão que nós devemos buscar essa instrução contínua, ouvir a verdade de Deus. E ele usa também vices, que é o exemplo vivido. Isso mesmo. É interessante que dentro deste contexto, a fé cristã, ela precisa então ser aprendida. Isso mesmo. Ela precisa ser recebida. Isso mesmo. A fé cristã, ela precisa ser observada. Isso mesmo. A fé cristã, ela precisa ser praticada. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E é por isso, então, que Paulo lhe apresenta uma lista de virtudes que precisamos buscar na nossa vida, para que tenha na nossa mente. E o autor aqui coloca para nós qual é essa lista de virtudes, que é ser verdadeiro, que é ser respeitável, que é ser justo, que é ser puro, que é ser amável e que é ser alguém de boa fama, ou seja, admirável, alguém cativante, alguém gracioso. Essas virtudes nós devemos buscar para a nossa vida. Mas nós só iremos conseguir essas virtudes na nossa vida se Cristo for o nosso exemplo. Se Ele estiver no centro do meu coração, da minha mente. Amém? Que Deus possa ser o centro da sua vida, do seu coração e da sua mente. E que essas virtudes possam fazer parte da sua vida e da minha vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Chegamos à lição de quinta-feira e o autor traz o título O Segredo do Contentamento. E ele nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13 e também o verso 19. E é interessante você notar algumas expressões de Paulo dentro desses versos. Paulo está nos ensinando que devemos nos alegrar no Senhor, pois claramente nós devemos entender que Deus ele está movendo aquilo que é ruim na minha vida e trazendo frutos de acordo à sua vontade, se nós assim o permitirmos. E por isso nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos olhar para a nossa história e ver o que Deus já fez na nossa vida. Olharmos como Deus já nos transformou e aquele velho homem que antes existia não mais existe hoje. Talvez ainda tenha alguns
algumas raízes que ainda estão dentro da nossa cultura, mas como Deus ainda continua modelando a nossa vida, transformando, e por isso esse processo de santificação, ele é um processo diário, ele é um processo contínuo, ele não acontece de um dia para o outro. Mas nós devemos olhar como Deus tem realizado maravilhas na nossa vida. E quando Paulo aborda esse assunto, Paulo está trazendo o contexto de como Deus mudou o coração de Filipenses, o coração dos Filipos. Como Deus havia realizado milagre na vida deles. E isso é reconhecimento da atuação de Deus. Ei, nós precisamos muitas vezes reconhecer quanto Deus já fez por nós. Ao invés de apenas reclamarmos do que estamos enfrentando, agradecer, nos alegrarmos, porque Deus está conosco e observarmos o quanto Ele já fez por nós. E sim, querido, continuará fazendo, mas acima de tudo, nos dará um dia a oportunidade de estarmos com Ele face a face. Amém? Por isso devemos buscar se alegrar, buscar esse contentamento em Deus, o nosso Todo-Poderoso. E é por isso, então, que nós não devemos medir nossa alegria, mas nós devemos buscar sustentar a nossa alegria em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus, e é por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender que alegria e contentamento vêm de depender menos das coisas deste mundo, do que nós alcançamos, conquistamos, e mais de Cristo Jesus. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Concluo a lição dessa semana lendo o que o autor nos traz na parte de sexta-feira, aqui no penúltimo parágrafo, aonde a escritora cristã Ellen G. White, inspirada por Deus, diz: Deus fez preciosas promessas para os seus filhos, sobre condição de obediência fiel aos seus preceitos. Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que não possa afastar. Fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder. Nenhum temor que não possa acalmar. Nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Por isso, queridos, o meu apelo para vocês: se alegrem em Deus, se contentem em Deus, entendam que mesmo em momentos bons ou ruins, você nunca está sozinho. Deus está contigo. Confie nele. Busque ele para ser o exemplo da sua vida. Coloque ele no centro do seu coração, da sua mente. E viva continuando essa jornada, mesmo com lutas e com tempestades. Continue essa jornada, essa caminhada rumo a Canaã celestial. Você não tem força? Deus te dará força. Deus te concederá a destra fiel dele e te ajudará a continuar essa jornada, para que um dia possamos todos juntos estar com Jesus por toda a eternidade. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos, Pai querido. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa promessa, que não estamos sozinhos. Pela maravilhosa promessa que o Senhor quer nos ajudar a purificar a nossa mente e o nosso coração, a buscarmos esse crescimento em Cristo diariamente e um dia então sermos glorificados quando o Senhor voltar para nos buscar. Por isso, ó Pai, eu entrego cada pessoa que está ouvindo essa lição, essa oração neste momento em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Pai, nessa jornada, nessa caminhada, porque sim, almejamos que o Senhor volte logo, porque sim, almejamos estar contigo um dia, face a face.
Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração e por nos ajudar a continuarmos essa jornada neste mundo de trevas. Nos ajude, ó Pai, a sermos luz, para que através de nós outras pessoas possam também te conhecer. Ilumine, ó Pai, a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.